Nada. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira com o Encontro de Educação Médica Continuada. Hoje a gente começa a primeira aula sobre as memórias dos colegas que fizeram a história da medicina de Toledo, desbravando aqui a cidade. E hoje a gente recebe com muito carinho aqui o Dr. Raul Xavier, conhecido de todo mundo, né? Que tem muita história para contar e a gente vai só ouvir. Dr. Raul, muito obrigado por ter atendido o convite e a gente é todo ouvidos. Otto, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente, quando chega numa cidade diferente da nossa, a gente precisa entrar nessa comunidade conhecendo alguma coisa da história da onde a gente vive, né? Principalmente da história daquilo que a gente faz, para que a gente possa ter uma noção geral e saber aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que talvez a gente fez de certo, aquilo que a gente com certeza fez de errado também, bastante, né? Eu estava sentado, nós estávamos de férias, eu e a Kéia, e a gente estava sentado, eu estava sentado numa mesa, né, tomando uma caipirinha de caju. Chegou um WhatsApp do Otto, e o Otto me pedindo, Raul, eu queria que você falasse alguma coisa, papá, papá, papá. O que você pode falar? Eu botei assim, de como numa segunda-feira, na hora do almoço, eu tomar caipirinha de caju, né? Ele, você conhece o Otto botou lá e colocou, né? Então ficou essa história aí, mas na realidade o que a gente gostaria de conversar realmente é um pouco da história da medicina aqui em Toledo e algumas coisas assim muito folclóricas, né? Muito interessantes que aconteceram na medicina aqui em Toledo. O meu nome é Raul de Paula Xavier Sobrinho. Eu fui convidado para vir aqui trabalhar pelo Dr. Gelson, que é meu compadre, meu amigo, foi meu sócio durante muitos anos, e essa sociedade terminou não por algum problema, nada, mas foi por vidas diferentes. Ele, durante o período, ele assumiu a política, ficou militando dentro da política de Toledo e cuidando da sua fazenda, e eu só trabalhando. Durante um certo tempo eu aguentei, depois a gente chegou à conclusão que não dava, né? Então abrimos a sociedade. Aí quando ele voltou da política, ele trabalhou, nós tínhamos 2 consultórios com uma sala de espera mútua, né? Então eram clientes dos dois que tinham ali, nunca tivemos problema nenhum de ética, de alguém querer tirar consultório, cliente de um ou de outro. Naquele tempo, a gente realmente atendia muita gente e praticamente não existiam convênios, né? Então, foi uma situação muito bonita, uma história muito bonita que a gente criou. Somos amigos até hoje, nos respeitamos muito até hoje. E quando eu aqui cheguei, entrando pela Parigô de Souza, só tinha asfalto de um lado. Era num dia 27 de janeiro, imagina o calor. Um Fusca, isso foi em 1977, um Fusca 68. Eu, a minha mulher, na época mãe dos meus filhos, e o Guilherme, meu filho Guilherme, que daqui a pouco deve estar por aí. Suando, inteirinho, ele sem camisa, suando. Quase no cruzamento com o Barão do Rio Branco, a gente entrava pela estrada de terra e saía pela que já estava asfaltada, as 2 pistas. Então, na entrada, furou pneu. Eu com o carro cheio, estava com o Guilherme, com a televisão, daquelas televisão 23 polegadas, né? Profundidade, livro lá na frente, mala. Parei, dei uma olhada assim, tinha uma senhora fazendo
tricô, crochê, alguma coisa numa área assim. Eu entrei ali, bati, disse, eu estou chegando em Toledo e tal, estou com a minha mulher aqui, meu filho pequeno, será que ela podia tomar uma água, ficar com a senhora? Preciso descarregar aqui para... Nossa, essa mulher nos atendeu assim, puxa, ela abriu a casa dela, a minha mulher entrou, levou o Guilherme, amamentou, ajeitou o Guilherme, deu um banho nele do tanque ali estava um calor enorme, enquanto eu ajeitava o pneu. E essa senhora, depois, né, eu vim a conhecer, de uma família que tem advogados, tem juíza. Valeu, obrigado. E fizemos uma amizade muito, muito interessante, né? E são pessoas assim sensacionais. Eu comecei a minha primeira amizade em Toledo ali, né? E assim foi. O tempo foi passando, né? E essas amizades foram aumentando gradativamente. Eu sempre digo que naquela época que a gente não tinha cliente, a gente tinha amigos, né? E a história da medicina de Toledo já tinha começado há uns anos antes, onde o doutor Ernesto da Logle, que é pai do doutor Celso, que é nosso colega que infelizmente está com uma doença neurológica e não está podendo mais clinicar, que poderia estar perfeitamente clinicando. E o doutor Ernesto foi o nosso primeiro médico aqui, foi nosso primeiro prefeito. E ele, com os seus parentes, criaram a Clínicas da Logle, que hoje é o Hospital HGU, né? Só que era aquela parte de trás que era o hospital antigo, né? Era o hospital velho. Então era um outro irmão dele, que era o seu Profino da Logle, que é pai do Kiko, que é ginecologista, pai da Sandra, que é uma farmacêutica, pai da mulher do Dr. Luiz Ivan, né, que é a Lia. Então, o seu Profino da Logle era sócio também, Dr. Adolfo da Logle. E tinham mais uns médicos aqui que acabaram entrando, que era o Dr. Ciro do Lago. Eu acho que não conheceu o Dr. Ciro, né? O Dr. Ciro faleceu com 47 anos, de um infarto fulminante, e era ginecologista e obstetra. O doutor Federico Patinho, que é o pai do nosso finado Rafael, o doutor Rafael, vocês devem ter conhecido, né? E eram os dois, e o doutor Valdomiro. O doutor Valdomiro era anestesista. Só que quando ele chegou aqui, ele chegou fazendo pediatria. Ele era formado na Universidade Federal do Paraná e não tinha pediatra e começou a atender pediatria. Até o Gelson vir. Quando o Gelson veio, depois veio logo o Mitiro, depois veio o Tramujas. E ele foi passando daí a pediatria, foi para Curitiba, fez um estágio, vamos chamar, né, de anestesia e veio. E daí começou o maior número de cirurgias, primeiro da ginecologia obstetrícia, o doutor Adolfo. Eu fiz um comentário ali quando ele faleceu. Tinha uma formação maravilhosa. Ele era um excelente clínico, né? Eu chamei ele de médico de família e cirurgião geral. Ele tinha uma capacidade cirúrgica, uma qualidade. Olá. Oi. Tudo bem? Começamos a conversar. Essa aqui alguma vez ela foi na minha sala de exame, né? Ela, seus irmãos, Daniel, a Rúbia, é prima do Gelson, e a mãe do Gelson era Faquim, né? Irmã do seu pai, tia do seu pai, irmã do seu avô. E
Então, a gente estava falando agora, fugi um pouquinho do assunto, mas falando do doutor Adolfo, que é um médico de família, ele atendia muita gente e tinha uma habilidade cirúrgica, assim, impressionante. O doutor Patinho era um clínico geral e cirurgião também, ele fez a Universidade Federal do Paraná, o doutor Adolfo era na Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, o doutor Ernesto também, né, na época. Então, o hospital que nós chegamos aqui e encontramos era esse, e daí, naquela ocasião que eu vim, chegou também o Luiz Ivan, que tinha feito ortopedia, o doutor Eurico, que tinha feito clínica geral, tinha feito a residência de clínica médica. Chegou também o doutor Valdir Mânica, que ele tinha terminado, ele fez a faculdade, veio para cá, trabalhou um pouco, ele não tinha condições para fazer residência logo que terminou, ganhou um pouquinho mais de dinheiro aqui, voltou para lá, daí fez a residência de gineco e obstetrícia. E vinham alguns médicos de Cascavel. Isso eu estou falando do hospital, que naquela época era chamado de Clínica da Logo. Nós tínhamos aqui mais o Hospital Bom Jesus, que... Ô, filho, tudo bem? Tudo bom? Nós tínhamos naquela época o Hospital Bom Jesus, que tinha sido criado pelo Dr. Toral e pelo Dr. Jorge Ocando, que tinham vindo 4 anos da minha frente, 3 a 4 anos da minha... uns 4 anos, que depois chegou o Dr. Joaquim também, que é meu colega de turma, mas que ele não fez a residência, veio para cá, ele desde o 3º ano já vinha para cá passar as férias e a residência dele foi no pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. E é um excelente clínico, doutor Joaquim. Então tinha o Hospital Bom Jesus e vieram chegando outros, veio um ortopedista também, veio o doutor Mitiro, já trabalhar no Hospital Bom Jesus, doutor Tramujas também. Acabou passando por aqui um outro pediatra, que eu não lembro, depois ele voltou para Uberaba, ele foi foi professor lá em Uberaba, de pediatria, Universidade de Minas Gerais. Esse ortopedista também foi para lá, foi professor na universidade. Infelizmente faleceu com um tumor renal também, pessoa fantástica. E a gente tinha uma convivência boa, mas naquela época existia uma dificuldade de entrosamento entre esses 2 hospitais, porque era uma coisa mais cultural, sabe? No sentido de defesa, vamos dizer assim, de trabalho, né? O Bom Jesus tinha todo o SUS, né? Aí o nosso hospital pegou uma parte do SUS, daí o Bom Jesus pegou uma parte da Sadia, daí o nosso hospital pegou uma parte da Sadia, e foi criando algumas dificuldades de relacionamento, né? Sim, algumas dificuldades de relacionamento. Mas a gente jogava bola, tinha só no terreno, vamos dizer assim, no terreno de relação médica, tinha uma certa dificuldade. Com o tempo, isso foi diminuindo, inclusive chegou numa época onde já estava o doutor Ivan Garcia aqui, ele tentou liderar uma situação para a gente fazer a fusão dos 2 hospitais, mas não deu certo, principalmente em função dos mais antigos, né? Os mais novos tinham interesse nisso, mas os mais antigos, tanto os mais antigos do Hospital Clínica da Logra, na época, e do Hospital Bom Jesus, não aceitaram as coisas, e as coisas não evoluíram. Foram até um ponto e não evoluíram. E já tinha o Hospital do Dr. Campagnolo. O Campagnolo estava lá, ele lutando, na época ele sozinho, não tinha mais ninguém.
O doutor Sérgio ainda era menino, era rapazote, estava estudando. A Geraldine era uma jovem também, mas tinha casado com o doutor Carlos ainda, Patinho, que o doutor Carlos era sobrinho do doutor Federico. O pai do doutor Carlos era médico em Marechal Cândido Rondon, e eram irmãos, e o doutor Carlos acabou casando lá na frente com a Geraldine, né? E daí foi quando ele chegou, e a Geraldine, na sua inteligência para a administração do hospital, foi onde levantou, né? Foi onde levantou o Hospital Campanhão. Com o tempo essa situação, que no início era uma situação de uma certa dificuldade, principalmente entre o hospital da Clínica da Loga, chamava-se Hospital de Cima e Hospital de Baixo, né? Foi diminuindo cada vez mais, e a convivência passou a ser uma convivência melhor, se viveu melhor. Em poucas palavras, essas foram mais ou menos as primeiras histórias de como foi se formando a medicina aqui. Eu estava conversando quando cheguei aqui, naquela época, não chegava simplesmente médico e entrava no hospital, né, Toró? Naquela época, o que acontecia era assim: o Toró precisava de alguém para trabalhar com ele, ele ia lá no serviço que ele queria, trazia. O Gelson, por exemplo, quando precisou de alguém, ele foi lá no serviço que ele tinha feito e me trouxe. E assim ia. Você também, né, Luiz? Você também veio, foi o finado Vicide que trouxe, foi te buscar. E assim era. Na prefeitura, o doutor Valdomiro, vocês que agora sabem qual é a estrutura do SUS aqui, que é invejável a todas as outras cidades que a gente conhece, que tem uma estrutura fantástica, era tocado pelo doutor Valdomiro na UBS do centro. Aquele ali era o posto de saúde de Toledo. Só tinha aquele posto de saúde, era o doutor Valdomiro que atendia lá. Fazia tudo. Era médico que atendia TB, que atendia consultório normal, fazia tudo. Cuidava da vacina, cuidava de tudo. E aí já tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês. Estavam fazendo uma obra lá no posto, e no dia da inauguração, o Dr. Valdomiro foi. O Dr. Valdomiro tinha um humor. Só quem conheceu o Valdomiro sabe o nível, o humor fino e rápido que ele era para criar alguma coisa, dar uma tirada, né? Então, o vice-prefeito da época, aliás, na época ele não era vice-prefeito, era vice-prefeito, sim. Era vice-prefeito. Jair, não era o nome do Jair, sobrenome do Jair? Jair Frasson. O Jair Frasson encostou no Dr. Valdomiro e foi fazer uma pergunta para ele. E disse: Dr. Valdomiro, o senhor que é meio médico, poderia me explicar determinada coisa? E pediu uma coisa simples lá, sei lá, vacina de sarampo evita que doença, vamos dizer assim. O doutor Valdomiro falou para ele: não posso te explicar. Como, doutor? O senhor não pode me explicar o que é isso que eu lhe perguntei? Eu disse: não posso, porque isso é na outra metade aqui. Você não falou que eu sou meio médico? Ele está naquela outra metade que eu não sou, né? Ele estava entre todo mundo. Deu aquela ferrada na cara, né? Então, ele era assim, desse tipo de tirada, assim. Tem uma com o doutor Patinho. O Patinho era uma figura também, né? E as reuniões desse negócio de INPS eram em Cascavel, né? Era em Cascavel. Uma vez tinha uma reunião lá
E o Valdomiro tinha se separado da esposa dele e estava de caso com uma determinada moça, que depois ele teve uma filha com essa moça e tal. E ele tava... E aquilo estourou na cidade, sabe como é? Cidade pequena, a coisa estoura, né? E o Valdomiro tinha um carro bom, um carro mais novo, acho que era um Dodge Dart na época, aqueles Dodgeão Dart, né? E o Patinho ia na reunião também. E ele disse, Patinho, vamos comigo na reunião? Vamos num carro só. Sim, vamos. Aí ele subiu no carro do Valdomiro, pegou, sentou e com as pernas lá e deitou, né? O Valdomiro olhou aquilo, o Patinho nunca era de fazer aquilo, e eu olhou para o Patinho e disse assim, Patinho, por que você está deitado aí, cara? Levanta, cara, vamos conversando, você vai dormir daqui até lá? Não. Valdomiro, que podem ver eu contigo e não podem pegar bem. Estão falando muito mal de você aqui. O Valdomiro desceu, abriu a porta, desce, Patinho, vai no teu carro, não me salve mais daqui. Não pode pegar bem, não pode não pegar bem. É. Cara, falou sério. E ele era assim, né? Ele tinha, o Patinho que tinha das dele, uma ocasião ele atendeu uma senhora no pronto-socorro, foi lá, atendeu a senhora e tal, saiu, foi fazer outra coisa, quando voltou assim, estava vindo o seu Profino da Logro, que era sócio do hospital e era o diretor do hospital naquela época, vindo num corredorzão assim, com o marido da mulher, aqueles alemãozão fortes assim, né? E vindo de lá para cá, ele olhou, não gostou daquilo, que ele tem bronca comigo. Aí o seu Profino chegou nele e disse, doutor Patinho, a senhora atendeu a esposa do seu fulano aqui e tal? Sim, atendi sim. É a dona fulana? Sim. Pois é, o marido dela está muito chateado aqui, porque ela falou para ele que o senhor falou que a doença dela é manha, que ela está com manha, que ela é manhosa. O senhor falou isso? Ele disse, eu falei, manha? Eu sou peruano, eu não sei o que é manha. Eu não sei o que é manha. Eu não sei o que é manha. Tirou de letra, né? Tirou de letra, né? Tem mais uma do Patinho que vem vindo na cabeça, a gente tem que contar. Aí tinha uma mulher que era muito chata, vivia se internando. Um dia internava com um, que internava com outro, e no domingo só um que passava visita. Só quem estava de plantão passava visita no doente de todo mundo, né? E, coincidentemente, o Patinho estava de plantão. Quando ele olhou, pegou o prontuário daquela mulher e disse, nossa, essa mulher aqui de novo, não. Aquele jeito dele. Ele pegou a prontuário, foi com a enfermeira lá, sendo com a enfermeira lá. Quando ele entrou, a mulher começou, doutor Badinho, ele disse, abre a boca e tira a língua para fora. Abre a boca, tira ali. E ele examinando, e a mulher ficou lá. Ele olhava para a boca dela assim, daqui a pouco a mulher se tocou. Disse, o senhor está me mandando tirar para mim não falar. Não é verdade. Ele disse assim, eu já terminei, agora até logo. Aí saiu, né? Abre a boca, tira a língua para fora. Né? Então tem essas histórias que são um pouco folclóricas, mas verdadeiras, né? O doutor Adolfo eu falei daquela habilidade dele, porque eu tive um caso muito interessante. Eu estava no pronto-socorro e chegou uma senhora com uma criança no colo, de 3 ou 4 anos, aquele menino. Ela estava na casa de uma amiga e o menino espoleta andando para um lado do outro, mexe aqui, abre ali, abre acolá. Daqui a pouco o menino abriu a porta de
armário e de um guarda-roupa, né? E tinha aqueles espelhos pendurados dentro do guarda-roupa. O espelho caiu, fez uma, vamos dizer assim, um tipo de uma pirâmide, assim, né? Um triângulo assim. E o menino caiu em cima, de barriga em cima. Então ele chegou com uma eventração. A mãe com ele no colo, com todos os intestinos de fora, tudo de fora. O moleque já pálido, em choque, né? E filho de uma pessoa amiga, conhecida e tudo, né? Me chamaram, o Luiz Ivan chegou ali também, vamos pegar uma veia. Não, 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 não. Peguei, passei a mão do menino, peguei um lençol, joguei tudo aquilo ali para dentro, joguei tudo ali para dentro, enrolhei ele num lençol, peguei e subi pro. Eu disse, tem alguém lá no centro cirúrgico? Tem, o doutor Adolfo está operando um útero. Ele disse, avisa para ele lá. A moça foi correndo na frente, que eu estou chegando lá e diz o que eu estou chegando. Aí eu cheguei lá, ele já tinha passado aquele paciente para o cara que estava auxiliando ele, abriram outra sala lá, abriu, pegou o menino, conseguiu salvar a vida do menino, tirou o menino daquela situação, conseguimos o Milton Berbix, que era o ortopedista, estava operando do lado, ele conseguiu com um intracate pegar uma veia daquele moleque, ainda não sei como é que conseguiu, acho que pegou o jugular aqui, aí conseguiram anestesiar e tal, meter hidratação e tal, e saiu, o doutor Adolfo lavou aquilo, graças a Deus não fez lesão de nenhuma alça intestinal, né? Então, aí nós montamos uma pequena, não tinha UTI, não tinha UTI nem perto, nem longe, nada naquela época. Montamos um esquema para ficar atendendo lá o moleque. E hoje está aí, está trabalhando normalmente e tudo. Estava no meu lado esse final de semana, esse rapaz. E rapaz que eu treino lá do Pop. então ele foi uma situação assim extremamente. E o doutor Adolfo, meu Deus, a agilidade dele para resolver aquilo, e foi assim sensacional. Por isso que eu digo, o doutor Adolfo, eu estava ele no céu e fechado. Então, essas coisas marcam muito a gente, né? Naquela época você participava de tudo de dentro do hospital, tudo ali dentro do hospital, né? Então, essas histórias, as histórias que eu sei, é de dentro do hospital onde eu trabalhei, né? Eu contei a história de cada hospital, de como foi. Então, começou com a Clínica Galóleo, o doutor Campagnolo, doutor Hospital Bom Jesus, né? Os grupos que se formaram, e até hoje as coisas foram crescendo e se perdeu assim aquilo da gente não conheceu. Eu, por exemplo, eu não sei o nome de você, como é o teu nome? Douglas, né? Poxa, teu é Paulo, né? Então, assim, eu é difícil, a gente não conhece mais ninguém aqui. Antes não tinha disso. Você sabia o nome da esposa, dos filhos, até data de nascimento, às vezes. Tudo isso você sabia, né, Toral? Então, lá o Toral, nasceu uma filha do Toral, foi prematura, daí o prematuro do Dr. Cláudio, todo mundo seguia, né? Todo mundo sabia tudo de todo mundo. Hoje, ou quando alguém entrava na faculdade de medicina, né? Putz, entrou mais um, e ali as coisas, você conhecia tudo, né? Você sabia tudo de todo mundo, né? E essas coisas foram se modificando, né? Foram se modificando, e hoje a medicina de Toledo ficou mais pulverizada, né? Bom, graças a Deus cresceu. Eu acho que isso foi uma coisa benéfica para nós. Eu acho que foi uma situação benéfica, porque abriu oportunidade para muita gente. Traz alguns problemas, mas
também traz muitas soluções, né? Então, isso pulverizou bastante. O que eu comento muito e que eu dou um conselho para que aqueles que possam entrar em contato com isso, era um conselho que o nosso professor, nosso mentor da pediatria em Curitiba, que era o Dr. Israel Cati, ele dava um conselho numa aula que ele chamava da aula da mala. Nas últimas aulas que dava, não é da maleta, mas é a aula do tchau, né? Então, ali ele dava uns macetinhos de como você agir. A primeira coisa que ele mais batia na tecla era: o paciente precisa de conversa, ele precisa que as pessoas o valorizem, ele precisa que a pessoa entenda que você, médico, entenda que você está tratando com gente, que aquela criança que está ali, ou aquela senhora que está ali, ou aquele velhinho que está lá, faz parte da tua família, que você vai procurar dar o atendimento o mais rápido possível, vai tirar a dor o mais rápido possível. Se você está prescrevendo alguma coisa, se existe um risco de vida, você vai poder agir o mais rápido possível, né? E conversar, explicar, né? Aquela história que às vezes até hoje a gente passa, né? Ainda tem gente que vem com essa história. Doutor, o senhor garante? O senhor garante? Ah, meu filho está assim, mas o senhor garante? Você não pode dizer que não garante, mas o que você tem que garantir é o teu trabalho e não garantir a vida. Você garante para eles? Eu garanto sim, eu garanto que eu vou fazer de tudo que existe do meu conhecimento e à disposição dentro da medicina para que tudo corra bem com o seu filho. Mas que, infelizmente, existem problemas que são insolúveis. Você transmite segurança, você transmite confiança, né? Se você disser, não garanto, esse cara está morrendo, né? Não vou, né? Acho que não tem nada para fazer. Ou se você disser, é um cara que está fazendo que você já acha que sabe tudo, diz, não, garanto sim, não vai ter problema nenhum, né? E daí acontece uma confusão lá e o cara vai a óbito, então você tem que ter uma certa habilidade para não deixar com que isso aconteça, né? E a gente tem visto que as universidades, ultimamente, elas não têm preparado muito bem as pessoas para chegar numa situação assim simples. Isso é uma coisa simples, é um aprendizado do dia a dia. Então, são situações que precisam ser trabalhadas até, né? Para que as coisas possam melhorar. Por que eu digo isso? Porque nos últimos dias eu passei algumas situações com pacientes aí que podiam ser evitadas se houvesse um pouco mais de tato, assim, né? Dentro do próprio hospital do HGU, da Unimed. Então, assim, um certo descaso, né? Passou uma visita às 7 horas da manhã, o paciente com uma infecção grave e não foi visto, os pacientes até 10 horas da noite, né? Então, como é que fica a família? Aí não, daí vem um outro médico que nunca passou com o resultado do exame, a criança com 39 graus de febre, não tem nada porque esse exame aqui deu negativo, eu vim aqui para dar alta. A mãe com 10 horas da noite dando alta com a filha com 39 graus de temperatura, assim. Eu internei assim, estão me mandando embora assim, né? Não, então assim, você tem que conversar, você tem que orientar. Não, olha, pode ser até que pudesse fazer aquilo, mas olha, isso aqui é só um quadro viral, nós vamos dar alta para o seu filho, por quê? Porque ainda existe Covid, dentro do hospital a gente não quer manter,
existe infecção grave, então prefiro manter na sua casa, vou entrar em contato com a senhora, vou estar em contato com a senhora, qualquer coisa que a senhora precisar, a senhora me avisa. Assim, bater papo, né? Orientação, né? Para evitar esse tipo de coisa, porque trazem situações que depois você não tem como consertar, né? Então, assim, existe a necessidade desse entrosamento, enfermagem, médico, vamos dizer assim, administração do hospital, para que as coisas funcionem legal, né? Eu acho que está ficando muito impessoal, né, as coisas, e não adianta, na nossa profissão não pode ser impessoal. Eu, quando comecei a sentir que eu não tinha mais condições de ter um paciente grave internado, eu não tinha como sair do lado dele. Se eu fosse para casa, eu não me desligava um minuto. Eu digo, opa, não dá mais, né? Eu estou numa situação que eu não tenho mais condição de ficar assim. Eu deixei de internar, passo os pacientes para aquelas pessoas que estão em condições, que são jovens, que estão bem, que é daquela área, tudo para poder ser melhor atendido. Eu não vou ter condição. Meu coração não me ajuda mais. Quem consegue fazer isso, eu admiro muito o Tramujas, admiro demais o Tramujas. Por ele conseguir conduzir ainda as coisas da forma como ele conduz. Mas olha para o Tramujas, coitado, né? Tá pena e bico, né? Tá, coitadinho, tá, né? Corre que é uma loucura, né? Tá daquele jeito dele que ir lá, ir lá, ir lá. O pessoal de Toledo, o povo de Toledo deve muito a ele. Muito a ele. Um cara, eu reconheço demais, né, o trabalho dele. Mas é uma coisa que eu não me sinto em condições de fazer. Não me sinto em condições de fazer. Então, essa nossa conversa aqui era mais ou menos uma situação como essa, trazer uma história um pouco do que existia, né, antes, do que era a medicina antes e do que ela se tornou hoje, mas que tem algumas coisas que a gente precisa ir costurando de uma forma que, né, tem agora... Nós já entramos na linha de tiro, né, Toró? Porque nós estamos na turma dos 70, né? O Toró está na turma dos 70 ainda, não era? Porque nós somos contemporâneos de escola. Quando entrei na escola, o Toró não tinha saído da escola ainda. Saiu... e eu sou da turma de 74. Entendeu? Então, é assim, nós entramos na linha de tiro, porque o último daqueles moicanos, né, iniciais, era o doutor Adolfo, né? O doutor Adolfo. Ano passado, então, foi o doutor Adolfo. Ano passado, não, esse ano. Doutor Adolfo, doutor Campanholo foi esse ano, né? Foi ano passado? Ano passado. Quem mais que foi? Patinho já foi antes. O Jorge, mas o Jorge era mais novo que você, Jorge? Tem mesma idade, mais ou menos. Hã? Tomás, o Tomás, né? Tomás era mais novo, né? Mais velho, né? Hã? Que era o Ronald. O Valdomiro também. O Ronald é um ano mais velho que eu. Era um ano mais velho que eu. Doutor Valdomiro. Tenho essas informações assim vivas na minha cabeça. Não tenho. Realmente não me preparei para isso assim bem, para trazer a informação bem certa. O Toral deve ter. Não, o Toledo era maior que o Cascavel.
Doutor Ernesto foi o primeiro médico. Foi o primeiro médico. A companhia trouxe ele. Ele veio com a companhia. Veio logo depois, o doutor Avelino, o doutor Ivo. 56, pelo que eu mais ou menos sei. Assim. E o doutor Ivo veio mais ou menos nisso aí também. O doutor Ivo veio, eles iam de jipe junto, atender o europeu, depois o interior. Né? Por aí, mais ou menos, um pouquinho antes. Um pouco antes. Acho que um pouco antes, porque começou a colonização em 46, né? Por aí. E aí eu acho que em 51, por aí já devia ter algum médico por aqui. Agora, dizer bem certo quem, na dúvida. Eles falam de um médico que tinha, né? Foi quando foi criado o município, né? Quer dizer, né? Então, provavelmente, ele chegou antes, por volta dos anos 50, provavelmente, o doutor Ernesto. Quando eu cheguei aqui, ele já não clinicava mais. Eu cheguei aqui em 77, ele era deputado federal naquela época. Já não trabalhava mais. E aí ele era sócio na época ele era sócio do hospital, de Clínicas da Logo. Na época que era só dele, porque os outros entraram quando foi construído o Hospital Novo. Mas naquela época era o Profino, tanto é que chamava-se, era Hospital Irmãos da Logo. Não, no começo era Hospital Irmãos da Logo. Depois passou para a Clínica da Logo. Mas era o Profino, o Adolfo e o Dr. Ernesto. O Ivo trabalhava com o Campanholo. Agora mais ligado ao Campanholo. Não. Mas esse é o que tem a dona Paula, que é a parteira, né? Que era funcionária mais antiga lá do Campanholo, e dizia que o Ivo realmente trabalhava no Hospital do Campanholo. E depois tiveram algumas diferenças e o Ivo saiu do Campanholo e foi trabalhar nas clínicas da Logo, que eram irmãos da Logo. Não era fácil. O que eu queria trazer para vocês, assim, informações, conversa, era mais ou menos isso, né? Contar alguns fatos pitorescos. Assim, contando um pouquinho, eu estava vendo o pessoal do futebol aí. O Toral tinha tanto é que chamava-se Tacadão. Ele tinha um campo na chácara dele, que é ali onde é o prolongamento do cemitério agora, onde tem aquele local, aquela cripta lá para fazer os velórios lá. Aquilo ali era tudo a chácara do Toral. E no sábado à tarde,
no sábado à tarde, era onde tinha o futebol. Não só o pessoal da Associação Médica, mas iam lá, engenheiro, advogado, amigos, filhos, tudo isso. Era uma mistura lá. E do lado tinha o portão do cemitério. Aliás, tinha o muro do cemitério, né? Às vezes a gente tinha uma festa lá da Associação Médica, alguma coisa, então tinha um almoço de domingo, a gente ia almoçar, depois do almoço fazia um casado contra solteiro, né? Jesus, tudo. Eu acho que da logo contra o Jesus teve um só, depois não teve mais. Mas teve... sim. O pau vai comer. Na verdade, o que houve foi o seguinte: não teve nada de briga entre os dois. Teve uma desavença entre Eurico e o Arlindo. Não sei se você lembra. Eurico e o Arlindo foram quase pro pau. E uma desavença entre o Cláudio e o Tomás, que era do Bom Jesus. Mas não, tem uma coisa interessante que eu participei do casado contra solteiro, né? Eu já fui para cá casado, e o Ivan tem aquela gozaçãozinha dele, e o Ivan sempre jogou bem, era um canhotinho que jogava muito bem, e ele não bebia, o Ivan Garcia, e a gente bebia, né? No almoço lá bebia e tal, então fomos jogar um casado contra solteiro. O Ivan, aquele jeitinho dele, né? Pegou uma bola, veio para mim, eu torrado já, ele tocou embaixo das pernas, deu uma no meio das pernas, parou do outro lado e parou assim. Eu fui nele, bateu de novo, voltou por outro lado aí. Mas do mesmo jeito, a segunda risadinha, eu fui para cima dele. Ele, lembra disso? Ele pulou o muro do cemitério lá, Se não fosse o pessoal me segurar, eu estava correndo atrás dele até hoje, cara. E nunca brigamos, sempre fomos amigos e tal. Mas, porra, é duro de aguentar, né? Aquela brincadeira, você conhece, mano. Então, eu comprei um pique atrás dele no cemitério lá, desviando dele. Putz, grila, cara. Mas todo mundo jogava. Os médicos, a Toledo tinha a melhor equipe de médicos aqui da região. Eu lembro que Cascavel veio jogar aqui conosco, levou de 4-0 aqui nós jogamos futebol suíço lá no IAR. Ganhamos de 4-0. Aí eles não se conformaram. Aí fomos lá no Vagão, que era o campo do Jadir lá, e demos de 3-1 neles lá também. Mas era pouco, mas a maioria dos médicos jogava nas equipes amadoras aqui de Toledo. O Edivaldo jogava numa equipe chamada Guafumê, que era do pessoal da imprensa. O Raul e eu, nós jogamos no veterano do Iara. A maioria dos médicos participava do campeonato amador aqui da cidade. E não tinha. Quando criou o torneio Jorge Milton Nunes, que reuniu os profissionais, e na época tinha 100 agrônomos, nós éramos 12 médicos, mais ou menos, agrônomo por todo lado aí, estava construindo a estrada de Cascavel a Toledo, a duplicação para Rondon também, então estava cheio de engenheiro, mas não tinha para ninguém, os médicos... Você lembra dessa época? Não tinha para ninguém. Era os médicos, tinha a melhor equipe. Mais diferenciado. Nossa, era o melhor jogador, disparado. Era o Edivaldo. O Edivaldo, que é oftalmologista, trabalha até hoje. A filha dele trabalha com a gente também, ela trabalha da prefeitura. A Alice é a mais velha, a segunda é a... Esqueci, mas está trabalhando. A menina fez 3 faculdades. Ela começou fazendo agronomia, largou, fez, não sei se foi arquitetura ou engenharia, se formou,
Ele resolveu fazer medicina. Fez medicina, e agora está trabalhando em medicina. Tá trabalhando. Ela vai trabalhar um pouco, diz que depois vai fazer a residência de oftalmo. Mas, por enquanto, ela está fazendo geral. E é uma pessoa muito legal. Ele é pernambucano, Valdo, jogava muita bola, né? Jogava muita bola. É. É, a gente jogava muito. Tinha chamava EngMed, era histórico, né? Medicina contra engenharia. E o Raul marcou um gol que é antológico, ele foi de bicicleta, né? Até hoje o pessoal que formou bem depois lembra desse gol do Raul. Foi, acho que... Parece que foi um jogo antes de um jogo profissional, né? Não foi nisso? Lá no Couto Pereira. Foi um jogo que foi a preliminar de Curitiba e Fluminense. E foi no final do jogo. Bem no finalzinho do jogo, estava cheio o campo. Cheio. O estádio do Curitiba. O estádio do Couto Pereira. E o Fluminense tinha... Grande parte do time da seleção brasileira estava no Fluminense. Rivelino. Então o pessoal encheu o estádio para assistir os jogadores do Fluminense. Então. Teu primo estava lá. É, mas ele não sei se jogava. Como é que era? Não. Nada. Ninguém da família. Esses do futebol lá no Tacadão, eu tive uma outra vez lá no sábado à tarde, lá eu fui alguns lá para Guarapuava. Não tinha aquela rua ali que fica ali, né? A parte do... Não. Né? Que tem aquela rua que sai da Maripá ali, né? Que do Furlan ali, né? Passando no fundo do Furlan. Era contínuo. Era contínuo, né? Não tinha aquela... Vou contar uma do Toral. Eu posso contar. O Toral, não só o Toral, eu também, durante o tempo, o baiano, todo mundo gostava de jogar baralho. E o Toral adorava jogar baralho. E o Toral trabalhava até tarde, às vezes nem ia para casa, ficava de plantão e ia jogar o seu pokerzinho. Né? Mas a mulher dele pegava no pé dele, como todas. E não, pegava. E ele chegava a tirar camisa, porque lá todo mundo fumava naquela época, né? Todo mundo fumava. Ele pegava a camisinha dele, deixava pendurada no varal lá fora. Tá mentindo, Doró? Tá mentindo? Aí, na hora de ir embora, ia lá, pegava a camisa, põe a camisa, ele chegava bonitão em casa. Poker. Mas na época, não era esse poker que o pessoal joga hoje. Era poker aberto, poker fechado, mas a gente jogava, às vezes. Sexta tarde terminava domingo, segunda-feira. Cantava aquela musiquinha da Rede Globo, né? Rede Globo, 24 horas no ar. Então, e ele saiu. Eu tava. Estava jogando poker e aí nós já estávamos em 6, né? Era o máximo que podia jogar. Aí e o pessoal estava na fila de espera. Aí eu falei, olha, alguém quer entrar aí? Eu estava perdendo, vamos supor, R$200, ó, paga 200 e entra. E todo mundo...
Daí a pouco falei, ó, é só 100 só. Daí a pouco eu dei uma olhada, minha mulher estava... Agora é de graça. Eu nessa turma, eu jogava. Cara, né? Jogava mais, eu tinha de jogar. E eu ficava só de, como é que chamava? Não, sapo. Eu ficava de sapo lá, né? Eu ficava de sapo. E lá pelas tantas, daí eu, depois dos dias que eu estava de plantão, eu ia lá, ficava de sapo, sapeando eles lá, assim. E às vezes chegava a hora, me dava sono, e dizia, putz, eu não sei como é que vocês aguentam ficar jogando esse jogo até essa hora. Pô, e você? E você que não joga, fica aqui enchendo o saco da gente, que até essa hora, sapeando. Naquela ocasião, tinha um baile lá. Essa eu não vi, mas você vai lembrar disso. O cara que cuidava lá, Darcizão, né? A mulher dele, do Darcy Jacaré, era bem doida. E ela servia os caras lá e tal. E tava um baile, veio cantar o Patrick Dumont, lembra? Era um cara que ele imitava aquele cantor francês, baixinho, careca, como é o nome dele? Não vai dizer que você não lembra, que você sabe, é DCP. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Patrick Dumont fazia um cover do Charles Aznavour, né? E ele estava cantando num baile lá, que veio um conjunto, e ele cantava e tal. Tinha uns bailes legais aí, né? E os caras jogando baralho lá embaixo. E tava lá todo mundo no ferro. Entra a mulher do Darcizão, que era o dono do jogo lá, com o Patrick Dumont no braço, e dizendo, olha quem veio ver vocês aqui, o Patrick Dumont, o marido dela no ferro desgraçado, jogando com os caras assim. Troquem o pratinado da minha véia, pelo amor de Deus, troquem o pratinado da minha véia. Esse cara foi lá para Alta Floresta garimpar o... Foi então, a família toda para lá. Ganhou muito dinheiro. E num transporte daquele de dinheiro para... Eles levavam de Alta Floresta para... Os caras moeram ele de tiro e roubaram. Ficou família sem nada. Morreu lá em cima. Alta Floresta. Meus amigos, muito obrigado. Espera, tem pergunta aqui, né? Tem pergunta, né? Como... Eu esqueci que eu estava na frente de um professor universitário, né? Eu não tenho experiência para esse tipo de coisa aqui, né? Subir não vai cair. Rapaz, eu não ensino nada para ninguém, né? Mal preceptor e já estão me tirando. Como que é ver o filho fazer a faculdade, depois vir trabalhar junto com você, né? E ser um colega tão querido e respeitado aqui na cidade? Bom, isso não tem preço e também não tem receita, né? Eu acho que o que precisa ser feito e o que a gente tem é que viver a vida conforme ela se apresenta para a gente, da melhor forma possível, tentando dar a liberdade, mas ao mesmo tempo mostrar o caminho, né? E não interferir. Eu tinha vontade que ele fizesse medicina, mas eu não tinha vontade que ele fizesse pediatria. E isso eu tentei interferir, eu errei, eu várias vezes falei para ele. Depois eu não queria que ele fizesse neuropediatria, né? Que ele quis fazer pediatria e ele
escolheu o que ele quis fazer, é feliz hoje, faz aquilo que gosta, mas é uma realização que não tem explicação, não tem explicação. Você poder sentar, pedir para ele as coisas, ter ele trabalhando junto, às vezes. Nós tivemos alguns casos juntos e, inclusive, tivemos algumas passagens com meus netos, né? Nós tivemos uma passagem com a Ana Beatriz e tivemos uma passagem com o Luca, meu neto mais velho, filho mais velho dele. Nós com passagem comprada, mala pronta para viajar para fora e acompanhá-los para Disney, né? E o Luca, 10 dias antes, uma semana antes, fez uma apendicite. Teve que abrir, mas foi aberto na hora certa, tudo. E evoluiu muito bem. O Luca foi para Disney. Todo mundo foi para Disney também. Deu tudo certo. E eu viajando, uma ocasião, estava no Chile e ele enfrentou uma barra sozinho com a Ana Beatriz, que fez uma meningite. Complicou e ele enfrentou sozinho a barra. Então, essas coisas assim, cresce na nossa vida, cresce no nosso coração. Então, não tem explicação. Não posso, fora de qualquer, vamos dizer assim, coisa que a gente possa comparar, né? O Toral está aí também, tem a história dele, né? Também tem. O Jonas, filho. Sim. Porque ele tem uma outra parte para contar, né? Ele tem a parte do começo do Bom Jesus, eu não conheço, eu não estava aqui, né? E a gente, infelizmente, participou pouco disso, porque realmente não tinha uma ligação grande. Ruim isso, a gente hoje... cada um errou um pouco, né? Certo, Tom? Então, a gente tem mais que mostrar para eles para que isso não aconteça, né? Que para frente já haja já há uma união melhor hoje. Eu acho que a prefeitura veio ser um catalisador, né? E fez com que as coisas tivessem uma condução melhor. Muitos colegas nossos, né? Tem aí filhos médicos também, né? Puxa, como tem. Os próprios alólogos, né? O doutor Adolfo, tem a doutora Simone, né? O doutor Ernesto teve o doutor Celso, né? Infelizmente. Os filhos do doutor Celso. O doutor Fernando vocês conhecem, né? O doutor Fernando é filho do doutor Celso, neto do doutor Ernesto. Tá? Bom, então, só finalizando, eu gostaria de agradecer aí a presença, né, do Dr. Raul, do Dr. Toral, né? Agradecer também pela calorosa recepção que eu recebi quando eu cheguei em Toledo. Na verdade, já fazem 25 anos que eu estou em Toledo, né? Então, é uma vida, né, construída aqui na cidade. E isso só foi possível graças a receptividade que eu tive aqui, né? Eu me recordo que quando eu cheguei em Toledo em 96, eu fui o médico número 62 da Associação Médica de Toledo, né? Hoje a associação deve estar com mais de 180 associados, né? Fora os outros médicos, né, que trabalham na cidade aí. Então, acho que Toledo deve estar aproximadamente com mais de 300 médicos, né? Acredito eu, né?
Mas uma condição que a gente percebe aqui em Toledo é justamente a união, né, que nós temos da comunidade médica, né? É óbvio, apesar das diferenças que possam existir, né, pessoalmente, né, mas eu acho que a gente nunca teve queixas, né, no sentido de desunião, né? E a Associação Médica agora está vivendo, né, uma nova era, né, sob a presidência do Dr. Nilson, né, tá fazendo uma brilhante, né, representação da Associação Médica, né, para a comunidade, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né, por tudo que vocês me proporcionaram, né, ao longo desses últimos anos e os anos vindouros, né? Bom. Então, acho que eu, como tendo nascido aqui em Toledo e tendo conhecido o Dr. Raul desde criança, juntamente com meu primo, né, Dr. Gelson também, então, assim, por colocar meu depoimento, assim, como paciente também, né, eu sendo médica hoje, me vendo como paciente de criança, sempre quando precisamos de um pediatra, sempre eles estavam disponíveis, Dr. Raul, Dr. Gelson. E os outros, na verdade, que eu não convivia muito, porque acabávamos indo consultar com, né, num dos hospitais, não é? Então tinha aquela questão de preferência de hospital sempre, né? E cada um tinha a sua preferência. Mas sempre quando precisamos, a gente sempre foi prontamente atendido, muito bem atendido. Então, assim, eu admiro muito isso. Como eram poucos pediatras, como que eles conseguiam, né, doutor Raul, fazer... Está sempre ali, disponível, né? A gente, madrugada, né? Não sei se o doutor Raul vai lembrar, mas talvez lembre quando teve uma festa de casamento do meu primo do Dr. Gelson também, e teve um surto de gastroenterite, uma gastroenterite por salmonela, e o hospital da Lóglio ficou internado com uns 40, 50 pessoas, 60, eu acho, que estavam na festa. E eu, meu irmão, e nossa funcionária, nossa Tata, minha avó, também estávamos lá, a noiva também. Então, eles prontamente estavam lá para nos atender. Então, eu tenho muito, assim, a agradecer. E também, um depoimento pessoal também, foi quando eu era criança, o doutor Luiz Soares me atendeu, numa época, num momento que eu tive segundo a minha mãe, mas até hoje eu não sei se foi isso que aconteceu comigo, ela disse que eu tive tétano. Então, assim, se eu tive tétano, eu sou uma sobrevivente. Então, assim, eu também, né, os pediatras sempre ali, prontos para nos ajudar e atender. Então, eu tenho muito, assim, a agradecer pela família, pelos cidadãos de Toledo que sempre tiveram esse atendimento, assim, de excelência, sabe? E os nossos queridos pediatras, nossos doutores sempre ali disponíveis. E então isso é uma coisa muito assim de infância, eu lembro isso com muita gratidão. Então eu queria agradecer também ao Dr. Raul, que sempre atendeu minha família, e minha irmã também, que era mais nova, então foi mais, né, do que a gente, bem mais. Então agradecer muito mesmo de coração, toda a família, assim, tudo que nos toda a doação, né, que sempre tiveram. E também perguntar, assim, como que era, né, poucos pediatras para atender todo mundo, dia e noite, devia ser uma rotina pesada, né, mas de doação muito grande, então eu admiro muito, parabéns aí. No começo a gente dava plantão dia sim, dia não. Foram variando assim, né? Primeiro eu e o Gelson, lá o Bitiro e o Tramujas. Algumas vezes apareceu um outro médico, um outro pediatra lá, que foi o doutor mais cedo lá, que ele também era mineiro, também, mas foi embora logo. Ficou um ano lá só. Mas a gente dava plantão contínuo. E não havia, vamos dizer assim, absenteísmo. Não havia absenteísmo. Eu nunca pude viajar com o Gelson. A gente chegava e sentava, bom.
quando é que você vai tirar férias? Então, eu vou tirar férias. Saía. Naquele tempo, e outro assumia todo o plantão. Assumia todo o plantão. Depois, a gente, para poder ter um pouco mais de descanso, fazia. Um dava segunda e terça, outro dava quarta e quinta, e outro ficava sexta, sábado e domingo. Depois invertia. E assim foi. E fomos fazendo. Depois chegamos a fazer uma semana sim, uma semana não. Mas durou, acho que uns 2 meses só. Isso ninguém aguentava. Para tentar dar um pouco mais de tempo. E quando alguém saía, outro tinha que ficar depois, direto. Completo, era direto. Não tinha absenteísmo. Não tinha absenteísmo. E tinha os plantões lá do Hospital Bom Jesus e tinha o hospital normal. E não tinha falta. O pediatra estava lá, né? Os clínicos também, né? Os clínicos também. Nós tivemos alguns problemas com clínicos, porque os clínicos mais velhos não queriam mais dar plantão. O doutor Adolfo, o doutor Ivo, né? O doutor Valdomiro. O doutor Valdomiro chegou a dar uns plantões e tal, para ajudar um pouco. Então, no fim, ficava o Eurico, o doutor Arlindo também, o doutor, que Deus o tenha, o doutor Itamar, né? Que trabalhou, feito um louco também. E o doutor Ciro chegou a dar uns plantões também gerais, mas era assim, todo mundo dava plantão. A gente se informava sabendo que o plantão ia fazer parte da nossa vida a vida toda. Hoje já não é mais isso. Naquela época você trazia com você eu vou ter que fazer isso, né? Durante o meu período de profissão, vai fazer parte da minha vida. Não era assim, uma coisa diferente, não. Era como se fosse uma coisa normal, né? Eu dei de 35 a 40 anos de plantão. Contando que a gente começava a dar no meio da faculdade, já dava plantão. Pessoal, obrigado. Um prazer gigantesco escutar vocês aqui, né? A gente que é mais novinho, assim, tem uma grande admiração por vocês todos, né? Parece que não tem, mas tem, né? E a ideia é que todas essas pessoas que fizeram e construíram muito, que proporcionaram, como a gente já viu aqui, né? Uma história para a gente vir e usufruir, venham aqui e contem isso, e que isso fique para a associação médica, né? Para que isso não se perca, porque as pessoas se vão e as histórias delas às vezes vão juntos, né? Então a ideia é que a gente consiga deixar um pouquinho dessas histórias tão ricas de vida de vocês aqui na associação médica. Eu me sinto muito feliz por ter vindo para Toledo, né? Eu tive a oportunidade de vir aqui antes, não vim, estava muito imaturo na época e acabei vindo numa época mais madura e sou muito grato por isso, né? Eu adoro Toledo, né? Minhas filhas adoram Toledo, eu acho esse lugar fantástico e eu tenho muito a agradecer por toda a história de vocês, né? Tenho certeza que quem está aqui também tem. Vamos falar falar um pouco, né, Guilherme falando, assim como se perguntou como ser pai, né, como ser filho, né? A gente, eu, o Jonas, né, Fernando da Logra, Jonas Takada, a gente tem um desafio, né, que é tentar manter o nível desse pessoal que chegou, que desbravou e que, como a Fabiana falou, assim, que manteve o nível de dedicação integral ao hospital, plantão de assim, já não, de realmente, hoje é muito fácil para a gente chegar do jeito que está, com tudo estabelecido, o hospital, o centro, a cidade, hoje é muito mais fácil. Difícil era fazer como eles vieram aqui, desbravar, sem tendo que bater escanteio e cabecear, que nem o doutor Adolfo, o doutor Valdomiro, que ficava lá no centro de saúde fazendo absolutamente tudo, o doutor Avelino, né, que também fazia tudo, o doutor Toral, que chegou. Então, o nosso desafio, né, é tentar manter
o nível assim do que eles colocaram. Então é difícil, é muito todo, mas a gente tenta manter, né? E eu falo por mim, mas eu acho que falo pelo Jonas também, falo pelo Fernando, assim, pela Patrícia, pelo Patrick, por toda essa turma que chegou agora, né? A gente tem um desafio e o dever, né? A gente não é só um desafio, eu me senti sempre no dever de não de fazer isso. Eles são nossos espelhos, assim. A gente deve totalmente, a gente tenta, né, chegar perto, assim, do que eles fizeram, né? Pessoal, boa noite. Quarta-feira que vem a gente tem o Dr. Cláudio e na outra quarta o Dr. Toral. Vamos terminar o ano com um clima bem bacana. Obrigado por todo o carinho e a presença de vocês aqui.